Olá, bem-vindos de volta, alunos do Bacharelado de Engenharia Elétrica. A temática da nossa aula de hoje, ainda dentro da parte de mecânica vetorial, vai ser sobre momentos de inércia, né? A nossa última grande e importante propriedade de área, para a gente poder partir para a nossa parte de mecânica dos sólidos clássica, ok? Bem, vamos começar aqui a aula de momentos de inércia entendendo um pouquinho do conceito do momento de inércia, tá? O momento de inércia, para começar, tá? É uma dúvida muito comum entre os alunos, é se o momento de inércia tem uma interpretação física, tá? Olha, que eu saiba, né, até onde eu sei, não há uma interpretação física do momento de inércia, tá? É, o momento de inércia ele é uma entidade, é uma propriedade de área. Então, simplesmente uma propriedade matemática, numérica, ligada a uma área arbitrária. Então, nessa pegada, vamos fazer o seguinte: vamos considerar que eu tenho aqui os eixos de referência y e x, tá? Que eu tenho uma areazinha de um formato arbitrário, né, com uma área A, ok? E que eu resolvo fazer o seguinte: que eu resolvo fazer a análise do momento de inércia de um pedacinho de área infinitesimal dA. Então vamos lá, ó. Vamos interpretar um pouquinho dessas distâncias que estão acontecendo aqui na figura. Eu tenho que esse elemento dA dista uma distância y deste eixo x horizontal aqui. Ele dista uma distância x do meu eixo vertical, meu eixo y, e ele dista uma distância r, ok, da origem do sistema coordenado. Então, por definição, e aí eu vou recorrer à memória dos senhores, caso tenham visto, né, alguns viram, alguns não, lá em física mecânica, né, na física 1 da engenharia, alguns professores de física já trabalham a ideia de momento de inércia lá, quando vão falar sobre giro e translado de corpos extensos, porque alguns professores já entram nisso na mecânica 1, né, na física mecânica, eles já falam sobre o conceito de momento de inércia. Então, o momento de inércia, diferencialmente falando, seria o produto do quadrado dessa distância em relação ao eixo que você está medindo, vezes a área. Então, exemplo, tá? Se eu estou calculando, por exemplo, aqui o infinitesimal de momento de inércia em relação ao eixo x, eu vou pegar o quadrado da distância da área dA em relação ao eixo x, que seria essa distância y aqui, então eu pego o quadrado dela e multiplico pelo elemental de área, dA. Se eu fizer uma integralzinha dos dois lados aqui, integrar dos dois lados, eu vou chegar nestas definições da expressão, né, da equação 10.1. Então, momento de inércia em relação ao eixo x seria a integral de y ao quadrado dA, e o momento de inércia em relação ao eixo y seria integral de x quadrado dA. Bem, aqui eu queria abrir um pequeno parênteses e eu queria que vocês notassem como que eu estou pronunciando as equações, tá? Então vamos lá, olha, o momento de inércia ele é sempre de uma área em relação a um eixo. Então, eu estou calculando aqui momentos de inércia da área A em relação ao eixo X ou ao eixo Y. Então sempre lembre-se disso. O momento de inércia é de uma área em relação a um eixo de referência. Daqui a pouquinho vocês vão ver por que isso é tão importante. Ok? E uma vez de posse dos momentos de inércia em relação a x ou a y, que seriam os momentos de inércia, digamos assim, em coordenadas retangulares normais, se eu quiser um momento de inércia polar, que é em relação à origem, eu pegaria uma distância r. Só que essa distância r, neste caso aqui, trigonometricamente, ela está correlacionada com x e com y através do teorema de Pitágoras. Então fica fácil a gente provar que r ao quadrado seria igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa integral ela vai se quebrar nessas duas exatamente aqui e, portanto, o momento de inércia polar em relação, né, a um eixo que passaria aqui pelo ponto O seria a soma do ix com y, dos momentos de inércia em relação ao eixo x e ao eixo y, ok? Bem,
Vamos lá. Teorema dos eixos paralelos, nosso próximo assunto. Por que eu falei que é tão importante a gente lembrar que o momento de inércia é calculado em relação a um eixo? Porque há momentos aqui na mecânica vetorial e também na mecânica dos sólidos que eu quero trocar essa referência. Eu quero pegar um momento de inércia que eu calculei para um determinado eixo de referência e transferir esse cara para outro eixo de referência. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Dá uma olhadinha nessa figura 10.3 aqui e imagina o seguinte, olha. Imagina que você calculou os momentos de inércia dessa área aqui, né? Dessa areazinha azul A em relação, ok, aos eixos y' e x'. Então eu calculei o momento de inércia de toda essa área azul A em relação aos eixos y' e x'. Só que na verdade, depois de calculado isso, eu percebi que eu quero, para fazer os meus cálculos, o meu projeto de engenharia, esses momentos de inércia calculados em relação ao eixo y e ao eixo x. Então, como que eu vou fazer essa transferência? Eu vou fazer essa transferência utilizando, né, o chamado teorema dos eixos paralelos. Então, veja o seguinte. Veja que y' e y são dois eixos paralelos que têm uma distância dx entre si. Essa é a primeira observação. Segunda observação. O eixo x', o original que você fez o cálculo, e o eixo x também são eixos paralelos e distam entre si uma distância aqui, né, de dy, né, uma cotazinha de dy. Então, o que versa, né, o teorema dos eixos paralelos? O teorema dos eixos paralelos diz o seguinte, que você pode reescrever o momento de inércia em relação a x', pode transferir esse valor, essa referência para x, contanto que você some um fator corretor. Este fator corretor é composto da área da figura, referente ao momento de inércia, vezes o quadrado da distância entre os eixos paralelos. Então veja, se eu quero transferir um momento de inércia calculado em x' para x, basta, portanto, que eu some o produto entre a área e a distância entre os eixos paralelos ao quadrado. A mesma coisa, analogamente, para transferir o momento de inércia calculado em y' para y. Basta que eu some o termo corretor do teorema dos eixos paralelos. Ok? Bem, esse assunto aqui é um assunto muito importante. Devemos usá-lo mais para frente. Outro assunto interessante seria o raio de giração. Na verdade, seria um conceito, tá? Eu não sei se a gente vai chegar a ver colunas, né? Elementos de colunas no curso de mecânica dos sólidos aqui, eu acredito que não. Mas pensa o seguinte, pensa que você tem uma coluna de construção civil, tá? Existe um conceito muito utilizado na modelagem de colunas chamado raio de giração. O raio de giração ele nada mais é do que uma mistura de propriedades geométricas. Você pega a raiz quadrada, né, do momento de inércia dividido pela área da seção transversal, ok? E aí você tem o raio de giração numa determinada direção. Essa direção vai ser definida pelo momento de inércia de referência do eixo. Então, se eu calculei o momento de inércia referente ao eixo x, o raio de giração também será referente ao eixo x, assim sucessivamente para y ou para um raio de giração polar, ok? Então, esse seria o conceitozinho de raio de giração. Bem, na sequência, tá? Vamos utilizar, deixa eu dar uma olhada aqui nos casozinhos que a gente tem. Vou ver qual que eu quero utilizar aqui para poder conversar com vocês. Para cá. Vamos utilizar esse aqui. Então é o seguinte, tá? Aqui tá falando o seguinte: determine o momento de inércia da área sombreada, né, de toda a áreazinha azul da figura 10.6a, acerca do eixo x, ou seja, ele quer que você determine o momento de inércia com referência no eixo x. Então vamos lá, ó. Pela definição, vou voltar aqui, tá? Pela definição, ix seria a integral de y ao quadrado dA, ok? Onde o y seria essa distância perpendicular do elementozinho de área até o eixo de referência. Então vamos lá. Continuando aqui. Nós conhecemos a função parabólica que está aqui, né? Y ao quadrado igual a 400x.
E podemos fazer o seguinte, olha, podemos pegar um elementozinho, né, aqui muito análogo ao que a gente faz no centroide, tá? Quando são para funções genéricas. A gente pega um elementozinho de área, né, com uma altura dy infinitesimal, ok? E com um tamanho que seria, tá? Se eu chamar de 0 até aonde ele intercepta a curva de x, e esse tamanho total é 100, esse tamanho aqui seria 100 menos x. Então, um elementozinho dA, ele teria área de base 100 menos x vezes a altura dy. Tá aqui reescrito dA, ok? Pego, faço a integralzinha de y ao quadrado dA, reescrevo o meu dA e integro de 0 a 200, que é o intervalo de variação do y nessa área azul. Fazendo a conta, eu chego a este valor aqui, 107 vezes 10 a sexta. Uma coisa que eu não comentei até agora, a unidade do momento de inércia é a unidade de comprimento à quarta, elevada à quarta potência. Metro quadrado, milímetro quadrado, centímetro quadrado. Então, fiquem espertos. Toda vez que você vê uma unidade à quarta em relação a alguma área, você já sabe que é momento de inércia. E daí também que vem um certo respaldo para aquilo que eu falei no começo da aula. Unidade de comprimento à quarta, qual é o sentido físico disso? Que eu desconheço, né, uma interpretação física de uma unidade de comprimento à quarta, ok? Então, muitas vezes a gente fica nessa dúvida, mas o momento de inércia ele é simplesmente um cálculo de propriedade de área, ok? Bem, a gente pode fazer alguns cálculos de momento de inércia, eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês trabalharem depois, tá? Aqui tem a prova do momento de inércia de um triângulo, que é muito importante. Em relação a x, né, seria base vezes a altura ao cubo. Isso se eu quiser um momento de inércia dos eixos que passam pelo centroide do triângulo, ok? Seria base vezes a altura ao cubo. E se eu quiser em relação a y, é só inverter, tá? Seria a altura vezes a base ao cubo, tudo isso dividido por 12. Então aqui também, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, ou altura vezes base ao cubo dividido por 12. Depende se eu quero um momento de inércia em x ou em y, tá? Isso aqui também tem tabelado nas tabelinhas que vimos na aula anterior. Vou voltar aqui, rapidinho. Ó, ix e y, sempre em relação aos eixos que passam pelo centroide, que aprendemos na aula passada, ok? Alguns outros exercícios são deixados para vocês. Esse aqui é interessante também do círculo. Gostaria que vocês trabalhassem depois, ok? Qualquer dúvida vocês tiram comigo. E vamos resolver um momento de inércia, por exemplo, para casos de áreas compostas, mas por figuras mais simples. Então, olha só. Nesse exercício ele quer que a gente determine o momento de inércia desta figura formada por um retângulo com um furo no meio. Bem, como é que a gente procede nesse caso aqui? Vamos lá. Só que ele quer em relação ao eixo x, e o eixo x está passando na base da figura. Então veja, se eu fosse ver o centroide, analisar o centroide dessa figura como um todo, uma figura de área composta, ela é totalmente simétrica. Então se você passar um eixo de simetria aqui e aqui, você ia perceber que o centroide está exatamente nesse pontinho preto, nessa esferinha preta que está aqui desenhada. Então veja, se eu calcular, digamos assim, utilizando as fórmulas da tabela, né, os momentos de inércia em relação a x para o círculo e para o retângulo, eu vou estar calculando, na verdade, momentos de inércia em relação a este eixozinho aqui dessa reta horizontal que está passando pelo centroide da figura. E aí depois eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que transportar essa referência para esse eixo de baixo. Como é que eu faço isso? Teorema dos eixos paralelos. Mas para isso, eu vou voltar na tabelinha mais uma vez para você ir pegando sensibilidade, para você ver a expressão de cálculo do momento de inércia do círculo e a expressão de cálculo para o triângulo. Lembrando que a gente está trabalhando em x nessa questãozinha 16 aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Para um retângulo trabalhando em x, base vezes a altura ao cubo sobre 12, ok? E para um círculo, πr a quarta sobre 4, tanto para x quanto para y, por conta da simetria, ok? Então vamos lá. Voltando lá.
Vamos dar uma olhadinha como é que fica a solução. A solução fica exatamente essa, ok? Para o círculo, o que eu faço? Calculo o momento de inércia com aquela fórmula da tabela e adiciono o fator corretor dos eixos paralelos. Então a distância desse ponto até o eixo de referência que eu quero, o novo eixo, seria 75 milímetros. πr ao quadrado é a área do círculo, o novo momento de inércia seria esse aqui já corrigido, com referência nesse eixo x que está na base da figura. Para o retângulo, base vezes altura ao cubo sobre 12, mais o fator corretor do teorema dos eixos paralelos, eu teria esse valor aqui, ok? Só que na hora de somá-los, eu tenho que lembrar da peculiaridade que intuitivamente já foi passada na aula passada, de centroide para os senhores, que como esse círculo aqui ele não existe, ele é um buraco, quando eu vou somar os momentos de inércia totais da área, ele entra como negativo. E aí eu somo o do retângulo como positivo, o dele como negativo, e eu tenho o resultado final do momento de inércia de toda esta área em relação a este eixo X aqui embaixo de referência. Ok? Então, pessoal, o que eu queria passar de momento de inércia para vocês era isso. Logicamente que as questõezinhas cujas figuras envolvem funções são um pouquinho mais exigentes. Eu vou estar passando um pouquinho disso através de listas de exercícios para os senhores treinarem, mas eu vou dizer logo que o seguinte, que esse não é o objetivo geral aqui na mecânica dos sólidos, porque na mecânica dos sólidos eu vou trabalhar de uma forma geral com áreas muito simples. Então eu vou avaliá-los, logicamente, no potencial de poder solucionar estas questões com áreas mais simples e algumas também com áreas que só dá para sair por integral, mas assim, não é o objetivo que você resolva todas as questões, por exemplo, do capítulo, porque não há necessidade disso para que você absorva o conceito. Eu quero que você absorva o conceito e que você aplique esse conceito principalmente dentro da mecânica dos sólidos. E para isso eu preciso do seu conceito de centroide, momento de inércia bem colocados, né? E um pouco de treino para pegar um pouco de traquejo com o conteúdo. Então, pessoal, na continuidade nós já vamos entrar em mecânica dos sólidos para valer, a partir da aula que vem. Eu espero vocês lá e espero que a aula tenha sido proveitosa. Um grande abraço e até lá!